deixar de lhe seguir, você agora vai tomar na caixa prega. Nós somos povo de Israel e tenha muita força, que Deus está com ele. A gente fala em Alexandre Cabeça, não vou nem falar porque uma cartela de ovo tá custando 30. Meninada do skate aí, ó, gente. Ei, Bolsonaro, vai tomar no cu! Ei, Bolsonaro, vai tomar no Fala, seus mal diagramados! A semana que passou poderia ser facilmente classificada como um combo de diarreia fulminante dentro de um vagão de metrô no horário de pico. Vivenciamos 7 dias da mais pura desgraceira e escatologia, com opiniões e acontecimentos dignos de um apocalipse social incontornável. A começar pelo próprio domingão, quando simulacros humanos cada vez menos numerosos invadiram a Avenida Paulista para, entre outras coisas, louvar o eterno líder de seita Jair Bolsonaro e proferir asneiras surreais sobre todo o assunto abordado. No trio elétrico dessa micareta lamentável, os mesmos meliantes de sempre. Tarcísio com a sua camisa reserva da CBF, com o nome e o número 10 do seu partido, num flagrante ato de publicidade política antecipada, e governadores cujos estados estão mais próximos do Paraguai e do Equador do que de São Paulo. Só que a estrela absoluta desse enterro é ele, não tem jeito. Magno Malte e seu hábito de queimar a largada nos domingos e abrilhantar esses momentos com as costumeiras observações etílicas. Nesse flop homérico, Malte beirou tanto o absurdo que conseguiu constranger o Carluxo e motivar o Jair a impedir ofensas ao Xandão. Ele não deve ter tomado uns little business sozinho não. Teve um tiozinho ali que destrinchou uma versão brasileira do QAnon que está completamente de parabéns pela criatividade e falta de conexão com a realidade que só meia garrafa de Domec pode dar. A gente fala em Alexandre Cabeça, não vou nem falar porque uma cartela de ovo tá custando 30. A gente fala em Alexandre Cabeça, não vou nem falar porque uma cartela de ovo tá custando 30 reais. Eu sei que não é o Lula já morreu no dia 5 de novembro de 2022, é um sósia e muita gente sabe disso. Isso é o sistema, sabe que está prevalecendo. Na verdade, você não, eu acho que nem você já ouviu a palavra que eu vou falar, que é mais gesticuloso, que domina o mundo inteiro. Eu sempre tive problemas com cuecas boxer. Elas subiam e pegavam na virilha, abafavam de tucujo, enganchavam na bunda, faziam em resumo a minha virilha, bilola e traseiro ficarem cansados. É por isso que eu agradeço demais a invenção da cueca mais tecnológica e confortável do mercado. A cueca da Insider. Palmas pra ela! Depois que eu comecei a usar as peças íntimas da Insider, eu nunca mais sofri em dates, na academia, no trabalho, em viagens. Elas não abafam, secam rapidamente o suor, são mega confortáveis e tem uma textura que parece que você não está vestindo nada. Ah, as calcinhas da Insider também são um sucesso. Minha namorada é fã número 1. E para você que quer conforto e tecnologia e ainda desconto, entra no link que está na descrição deste vídeo. Use o cupom GALASFEIOS e ganhe 15% de desconto em qualquer peça do site. São camisetas, jaquetas, moletons, calças e muito mais. Para de panguar aí e vem agora para o time da Insider. Bora! Salve, salve, galãs e galôs! Não parou por aí. Eleito vereador em Jaboticabal apenas por ser parecido com Lula, embora pense como um líder que usava um bigode parecido com o do Chaplin, um dos clones do presidente marcou presença e não teve vergonha de assumir indiretamente que aos 70 anos a sua grande contribuição à política é ser parecido com Nine, o que é suficiente para asnos do interior de São Paulo depositarem votos e esperanças em tempos bicudos como esse. Eu sou o Dr. Célio Moraes, eu sou médico,
cardiologista, sou vereador do PL em Jaboticabal, o terceiro colocado. Iniciei na política aos 70 anos de idade, pelo primeiro mandato, depois de ser fotografado a vida paulista com esse chapeuzinho. Eu tenho essa semelhança com aquele senhor que está em Brasília, e para disfarçar essa semelhança, eu uso o chapéu do Brasil e do Bolsonaro. Hoje, infelizmente, ele é odiado. E eu, como uma pessoa com semelhança dele, procuro fazer o oposto. Aqui é uma pessoa que abraça a ideologia de esquerda, abraça a ideologia de direita, mas abraça as coisas boas para o nosso país. Não poderia faltar, claro, um tiozeira estúpido enrolado em bandeira de Israel para cometer algum equívoco teológico que renderia prisão perpétua e paredão de fuzilamento caso fosse repetido diante do Muro das Lamentações. Mas por aqui, esse delírio difuso religioso de achar que Israel é uma nação cristã rende memes do nosso lado e choro genuíno, emocionado e patético do lado deles. Nós somos povo de Israel. Se você pudesse mandar um recado agora pro povo de Israel, o que você falaria para eles? Eu falaria para eles que tenha muita força, que Deus está com ele. Uma manifestação do tipo também estaria incompleta sem a presença do empreendedor de empreendimento que não consegue empreender, porque o Lula, claro, não deixa empreendedorismo. Mas o que Lula faz contra isso? Ah, sei lá, eu odeio o PT, tá ligado? A surpresa ficou mesmo para o final, com os skatistas peitando a velharia que o impedia de circular pela Paulista. Confronto que terminou com essa turma mandando o mito fazer aquilo que ele vai fazer bastante na cadeia daqui a alguns meses. Representaram. Então hoje aqui, você tá aqui por conta... É um protesto que você tá fazendo? Totalmente. Em relação a quê? Cara, hoje o meu protesto aqui é pra que o Brasil possa, cara, ser um país que a gente possa, se eu quiser hoje ter meu negócio, abrir minha empresa, se eu quiser que aquilo que não deixa, por exemplo, sei lá. A queda de braço entre o governo e o Congresso também tem movimentado o noticiário, enquanto Hugo Mota e sua corja chantageiam o governo para que emendas bilionárias sejam liberadas para irrigar os currais eleitorais para a eleição de 2026, Haddad precisou subir o tom e expor publicamente que Câmara e Senado atuam contra trabalhadores e nem sequer discutem colocar o rico para pagar a conta. Diminuir super salários de servidores públicos, então, nem se fala. Um país começa a ter problemas quando a verdade incomoda. A verdade é parte da solução dos nossos problemas. Quanto mais transparentes nós formos, tanto com o nosso sucesso quanto com os nossos desafios, mais nós vamos nos unir em torno de um projeto de Brasil grande e de Brasil justo. Porque a gente não quer que ele cresça só. Nós queremos que ele cresça muito, e ele está crescendo 3% ao ano em média, o dobro do que ele vinha crescendo nos 10 anos anteriores. Mas agora é hora de buscar crescimento com justiça social. A crítica veio em boa semana, já que políticos, funcionários de alto escalão da administração pública e empresários se reuniram em lobby no Gilmar Palusa e também na casa do João Dória, que posteriormente rasgou elogios ao presidente da Câmara, o que não surpreende ninguém. No dia que o Dória criticar esse tipo de figura, que defende os interesses dos empresários, aí é que deveria virar manchete. Lula rasgou temporariamente a fantasia da conciliação e Ivan Valente honrou o próprio sobrenome para colocar em seus devidos lugares essas figuras dantescas e obscuras que habitam nosso legislativo numa semana em que todos os lados concordaram que acabou a paz. Quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos. Mentira! Quem destrói o Brasil, essa imensa concentração de renda e quando se protege os ricaços que não querem pagar impostos. Agora querem criar a polarização social. Nós estamos vivendo essa polarização política e social porque o povo está cheio desse congresso de fazendeiros industriais que não ligam para a miséria do povo brasileiro. Nós avisamos ao governo que essa matéria do IOF teria muita dificuldade de ser aprovada no parlamento. O que está acontecendo é que
Vossa Excelência está com receio que o STF derrube o IOF, que é a proposta do PSOL, de ação direta de inconstitucionalidade. E está refugiado hoje à noite na casa do Dória com 50 grandes empresários. Coisa boa não sai daí. Não dá para dizer que alguns parlamentares não estão sentindo a pressão das redes com essa exposição de como as emendas são usadas em benefício próprio. Pau mandado de Malafaia no Congresso, Sóstenes Cavalcante, que deveria ser impedido de entrar na vida pública só por ostentar esse nome ridículo, tá na mira das investigações dos desvios de finalidade das emendas ao lado de outros 80 parlamentares, incluindo Carlos Jordi, o pincher de Niterói, que um dia pegou Uber para um puteiro com dinheiro da Câmara, quando poderia ter marcado o endereço 100 metros adiante para não levantar nenhuma suspeita. Uma das histórias que mais gosto de lembrar, embora nem tenha relação com o que está sendo discutido, né? Mas esses tempos para nossa democracia são muito estranhos, porque quem manda e o motivo para essa notificação não tem nenhuma fundamentação constitucional. Mas vou respeitar, vou receber. Onde é que eu assino aqui? Essa aqui é que eu dou recebido. Perfeito. Apesar do chilique de Sóstenes, tem parlamentar de direita que é mais oportunista e ligeiro e sabe que se defender mamatas via emendas, vai se queimar com aquele gado que ainda hoje confia que a direita combate a corrupção. Caso de Cleitinho, que não vale nada, todo mundo sabe. Só que ao se posicionar contra medidas do parlamento em benefício da classe política, já se mostra mais malandro que uns velhacos do legislativo. E a maioria das vezes tá aí vários escândalos, todo dia aparece um escândalo de emenda parlamentar. Isso precisa acabar. Eu apoio totalmente o Flávio Dino nessa questão das emendas, que ele possa investigar, mas que investigue todos. Todos os parlamentares, tanto de esquerda e de direita, se estiver fazendo desvio com dinheiro público, principalmente com emenda, tem que ser investigado e tem que ser punido. Então, nesse ponto, o Flávio Dino está coberto de razão. Até meu cachorro de 16 anos e com problemas severos de audição já compreendeu que, sem Jair, a direita vai apoiar o moderado Tarcínico, que sempre deu apoio a todo intento golpista, mas por ter vocabulário que ultrapassa o de um papagaio, é vendido como uma figura diferente do mito. Só que, para viabilizá-lo, antes é preciso queimar o Jair. E é o que muita gente que apoiou o excrementíssimo realiza na maior desfaçatez do mundo. Ratinho, cuja ideologia é baseada em ampliar a fortuna e o poder familiar de roedores de pequeno porte, debochou do fracasso da manifestação de domingo, que deu menos público que um jogo entre Portuguesa Santista e Matsubara. Além disso, reforçou que Jair é frouxo e jamais teve a coragem que Lula demonstrou ao peitar Sérgio Moro no âmbito da Lava Jato. Que Bolsonaro é apenas bravata, todo mundo já sacou. Agora, é preciso reforçar também que vocês que acreditavam em algo diferente disso são burros, por terem projetado nele uma masculinidade e uma fibra moral que esse vagabundo nunca demonstrou. O Lula foi inquirido pelo Moro e não abaixou a cabeça. Ela veio, ele não abaixou a cabeça. O Bolsonaro abaixou a cabeça, não tem que abaixar. É verdade, é verdade. Não pode ele não abaixar a podia ter cabeça. chamado os apoiadores dele de maluco, essas coisas, ele falhou bonito. Ali. Falhou, não, falhou bonito. Eu, sinceramente, tive uma decepção. Sinceramente, queria que ele fosse diferente. A pessoa no cargo dele tem que ser estadista. Erguer o peito e falar, solta as pessoas que estão presas injustamente e prende a mim. Outra treta interessante envolvendo dois escroques que já foram mais próximos se deu entre Trump e Elon Musk. Uma dupla tão vaidosa, ególatra e esquizofrênica que, desde o princípio, era evidente que a união terminaria em desavenças na melhor das hipóteses, ou em tiroteio indoor em uma das salas da Casa Branca no dia que o supositório de cocaína de um dos dois batesse errado. Não deu outra. E os dois trocam ofensas em público semana sim e agora
outra também. Agora a treta se dá pela desavença sobre subsídios aplicados à indústria de carros elétricos. Vantagem que possibilitou a expansão da Tesla no mercado norte-americano, mas que agora o Laranjão quer barrar, privilegiando a indústria de motores a combustão. Mais do que expor as vísceras dessa relação tóxica, ainda prova para o libercorno que não existe um bilionário nesse mundo que não enriqueceu pendurado nas bolas do Estado. He's upset he's losing his EV mandate, and he's very upset about things, but he could lose a lot more than that. I can tell you right now. Hey. Fora da política, as opiniões e posicionamentos da extrema-direita costumam até ser mais lamentáveis, já que não existe a exigência de se respeitar um decoro mínimo, e porque também a internet cria a exigência de se opinar sobre tudo, a todo momento, o que gera uma montanha fétida de lixo espalhada pelas redes sociais. Digão, que faz cover de si mesmo no Raimundos, ironizou um adesivo com a frase "ele não", que supostamente estaria na mochila de Juliana Marins, a mulher que morreu no vulcão Rinjani, na Indonésia. O argumento era que o ele sim a deixou morrer, sem prestar apoio no resgate, como se o governo brasileiro tivesse ingerência em outros países. Não contente em bostejar sobre o assunto, ele ainda voltou ao tema após ser criticado para reforçar de forma tortuosa que foi mal interpretado, que sua intenção era apenas ajudar a família da mulher. Imagina que grande ajuda alguém dá usando um cadáver como palco para promoção da escrotidão pessoal e proselitismo político. E pior, o sujeito ainda fez toda essa lambança de boné em local fechado e com essa barbicha que parece uma mini vassoura de piaçava. Quando eu vi a foto da Juliana, né? E eu escrevi em cima, a minha intenção nunca foi fazer ironia ou deboche com a Juliana Marins. A minha intenção era abrir os olhos para o que estava acontecendo, para o descaso que esse governo fez com a Juliana Marins e a família dela. Cada vez mais atuando como se fosse um Neymar, entregando shows com nível lastimável em troca de cachês milionários, os cantores do agro começaram a ser criticados pelo descaso. A exemplo de Leonardo, que além das piadas deslocadas sobre buceta e cachaça em plateias com crianças e idosos, está com uma voz cada dia mais parecida com o som de escapamento de Variant. Bruno ainda tem voz, é verdade, mas enfiou o filho dele que canta através do nariz para participar de shows de São João e desagradou geral. Além de ter criado climão ao rejeitar a bandeira de Pernambuco, que certamente ele deve ter pensado que era da causa LGBT. Por último, vamos falar dele, Zezé de Camargo. Não desta vez, por incrível que pareça, juro, ele até nem fez nada. Porém, teve que ouvir um vereador elogiar Lula pela transposição do Rio São Francisco. Resta saber se ele não retrucou para não se queimar na cidade e garantir um futuro cachê público milionário, ou se ele não tem voz suficiente para responder essa dura provocação velada. Fica aqui o questionamento. A gente não está morrendo de frio, a gente está morrendo de frio porque tem um brasileiro chamado Luiz Inácio Lula da vida. Porque se não fosse aquelas discussões, ele estava tudo lascado. Sem água, fudido. Fala, Matias! Tá morrendo de frio? Não tá com frio? Você não tem frio? Até sempre, mas tenho minha proteção natural e brilhosa. Ah, você já tem um pelo natural. Então você tá saindo, bebendo quentão. Festa junina, você foi? Todas? Fui. Comi bolo de Santo Antônio e não encontrei uma medalhinha. Acho que não sou pra casar. Eu não te vi mais em casa esses dias. Você tem ido pra festa junina, né? Ah, que bom. Fico feliz. Eu também. Gosto de quentão. Eu não. Sou um cara caseiro, não bebo, sou proerd. Ó, proerd. Não fique assim. Na próxima voce vai comigo. Me dá aqui um abraço.
Valeu. E se você chegou até aqui, gosta do nosso trabalho, nos acompanha todos os dias nas lives, nos cortes, nos vídeos on demand, nos piores, e acompanha esse terceiro galã, que é o mais lindo de todos, o Matias, você nos apoie. Entre aqui na descrição desse vídeo e faça um pix, seja membro, vire membro do canal. Vamos tentar chegar em 5.000 membros? A gente tá com 4.000 e alguma coisinha. Vamos chegar em 5.000 membros. Entra com seu membro no meu canal, por favor, tá bom? E do Matias também. Você também nos siga nas outras redes sociais, Instagram, Twitter não, Facebook sim, e principalmente TikTok e... Você quer descer, né? Tá bom, pode descer. O cachê dele é caro. E se você é um desses que ainda acredita que tem parlamentar de extrema direita que quer que o povo se dê bem, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Não passarão.